Minha melhor amiga está namorando meu agressor e quer que eu me reconcilie com ele, então eu a expulsei de casa. Não tenho família no sentido em que muitos entendem o que uma família é. Então, tenho sido bem solitária, com uma exceção, minha melhor amiga Tammy. Nós nos conhecemos no ensino médio e simplesmente nos tornamos unidas pelo quadril. As coisas mudaram um pouco na faculdade. Meus pais me forçaram a entrar em uma faculdade cristã fora do estado. Tammy se candidatou e foi aceita na outra faculdade da cidade. Então nós duas fomos para lá e fomos colegas de quarto por 2 anos antes de eu conhecer meu primeiro namorado, vou chamá-lo de Trent. Fui morar com ele no final do 3º ano, e não sei quando isso começou a acontecer, mas ele passou de charmoso e afetuoso para controlador. Não quero chatear ninguém, então vou apertar o botão de pausa e avisar que abaixo estão algumas das coisas que ele fez para que eu rotulasse como abusivo. Ele me colocava para baixo e insinuava que poderia encontrar alguém melhor ou que se ele me traísse, seria minha culpa, já que eu não era isso ou aquilo suficiente. Começou a ficar físico no último ano. No começo, era ele me empurrando para fora do caminho se ele estivesse passando e eu estivesse no caminho por qualquer motivo, então ele me dava tapas me chamando de inútil, uma perda de tempo juventude dele, um brinquedo quebrado que ninguém vai amar. Eu não tinha nenhuma autoestima real, então fiquei, pensando que eu era o problema, e quando liguei para casa sobre isso, me disseram que o problema era eu. Comecei a fazer meu plano de saída no dia seguinte à minha formatura. Ele me pediu em casamento, e eu hesitei, e ele gritou comigo para perguntar o porquê, então ele socou a parede bem ao lado da minha cabeça. Eu caí no chão com medo, e ele tentou me confortar e basicamente me forçou a fazer sexo. Quando acordei na manhã seguinte, o anel estava no meu dedo, e ele me forçou novamente e depois chamou isso de sexo de reconciliação, dizendo que me perdoou pela maneira como o tratei. Essa é uma explicação extremamente curta, mas há tantas histórias dele me forçando a ir para a cama, me batendo ou ameaçando me matar, e mais. Então, comecei a fazer um plano. Encontrei um abrigo na cidade próxima. Comecei a esconder coisas no porta-malas do meu carro. Eu estava no setor de serviços na época e então eu fazia mais turnos sempre que podia e escondia minhas gorjetas em dinheiro em uma caixa de absorventes na minha bolsa. Quando eu finalmente estava pronta eu deixei meu telefone, eu tinha um novo e barato, e nunca mais voltei. Tammy o conhecia e morava perto de nós, mas ela não sabia do meu plano. Ela me mandou uma mensagem nas redes sociais e eu contei a ela o que aconteceu. Absolutamente tudo o que aconteceu. Então ela se fez de boba quando ele apareceu perguntando onde eu estava, inventando a história de que eu era suicida e que estava chamando a polícia para me encontrar. Ele nunca me encontrou. Isso foi anos atrás. Agora tenho 36 anos, e Tammy também. Trent tem 38. Tammy se tornou um pouco religiosa, mas eu disse a ela que, enquanto ela estiver feliz e segura, não me importo com que ela se apoia na fé. Ela começou a me convidar para ir à igreja dela há 4 anos e eu continuei dizendo não até que eu disse firmemente que se ela tocasse no assunto novamente, eu simplesmente sairia ou desligaria. Não sou contra ninguém acreditar no que quiser, só não quero ou preciso ser sugado para isso. Sinceramente, não quero ofender ninguém de nenhuma fé, eu mesma sou apenas agnóstica e se isso mudar, decidirei por mim mesma, mas duvido que mude. Ela conseguiu um emprego há 2 anos no exterior. Eu agi como se estivesse animada por ela e eu realmente estava, mas também estava profundamente devastada. Sem ela, eu não tinha mais ninguém. Nessa época, eu não tinha muito contato com a família, e eu tenho amigos superficiais, mas ninguém que me conhecesse no sentido real. Eu resolvi isso com meu conselheiro e simplesmente continuei. Mantivemos contato online e conversamos muito por vídeo. Ela me mostrava Londres e eu mostrava a ela minha transição para a mudança para o Texas. Nós fazíamos uma crônica de nossas explorações de nossas novas cidades e então um dia as coisas começaram a ficar mais lentas do lado dela, bem na época em que ela foi visitar um amigo em nossa antiga cidade universitária. Ela então perguntou se ela voasse para o Texas em algum momento neste verão, ela poderia ficar comigo alguns dias e eu concordei animadamente. Então, no começo deste mês, apenas algumas semanas atrás, ela veio para cá. Ela estava de folga o primeiro dia inteiro, mas imaginei que ela estivesse cansada. Então, no dia seguinte, saímos e ficamos bêbadas. Ela começou a chorar e eu chamei um Uber para voltar para minha casa e perguntei o que havia de errado. Foi quando ela me pediu para não odiá-la e me contou tudo. Ela está com Trent. Ela está com ele há quase 1 ano.
Fiquei chocada demais para dizer qualquer coisa e ela continuou falando sobre como não é o que eu penso e que ele mudou. Ela me disse que ele encontrou Jesus e mudou sua vida e se arrepende profundamente da maneira como me tratou. Quanto mais ela falava, mais eu simplesmente me desligava. Eu nem tinha coragem de sentir raiva. Eu apenas a encarei congelada enquanto ela falava até que ela disse: por favor, diga alguma coisa. Então eu fiz. Eu disse a ela para dar o fora. Ela começou a explicar tudo de novo. Ela odiou para sempre, mas eles continuaram se encontrando. Ele vai à igreja e mostrou que mudou blá blá blá. Eu não a interrompi, mas quando ela parou de falar de novo, eu apenas repeti. Ela discutiu mais, e eu só ouvia e repetia até que ela pegasse suas coisas e fosse embora. Ficou em silêncio entre nós por uma semana até que meu pai me mandou uma mensagem dizendo que Tammy ligou para meus pais chorando e me disse para superar isso. Afinal, não é como se eu quisesse voltar com ele, certo? E é isso que eu ganho por viver com um homem com quem não era casada. Então ela mandou uma mensagem na semana seguinte retomando sua discussão e praticamente exigindo que eu fizesse um chat de vídeo com ele para ver por mim mesma que ele mudou e perdoá-lo. Ela então me culpou por eles não poderem dar os próximos passos em seu relacionamento porque eu não tenho um coração que perdoa e que eu fui maliciosa quando a expulsei. Passei a semana toda tentando descobrir se sou louca por achar que isso é uma grande traição. Um rompimento de acordo. Quero dizer, quem sai com o ex da sua amiga, por exemplo, mas isso. Eu a bloqueei depois que ela deu a entender que minha versão das coisas era exagerada e maliciosa, mas não tenho outros amigos a quem recorrer sobre isso. Não acho que eu seja, mas minha família e a dela acham que eu sou a errada, pelo menos por expulsá-la sozinha em uma cidade estranha quando ela estava apenas sendo honesta comigo. Eu sou? Atualização. Desculpe a todos que entraram em contato e eu não respondi. Sinceramente, não tenho usado o aplicativo porque tive que trocar de telefone rapidamente em um momento e esqueci a senha ao tentar fazer login no meu novo dispositivo. Trent levou 2 semanas. Eu tinha um emprego de tempo integral, mas também um emprego de meio período na indústria de serviços como barman. Ele apareceu no bar. É um bar pequeno e uma das clientes regulares, Daisy, é uma das pessoas com quem eu confidenciei sobre Trent e Tammy. Quando Trent entrou, eu estava conversando com Daisy e ela viu minha reação. Ela perguntou o que havia de errado e eu disse a ela que era Trent. Ela não perdeu tempo e foi chamar meu gerente. Trent sentou-se no final do bar e eu levei meu tempo verificando meus outros clientes do bar até que minha gerente Ritter saiu com os outros 2 bartenders, ambos homens. Trent já tinha começado a bater na mesa pedindo serviço em voz alta e eu estava ignorando. Ele foi expulso rapidamente e disseram que podemos e recusaremos serviço a ele. Recebi mensagens de um novo número dizendo que era Tammy e implorando para que eu atendesse. Ela ligou 4 vezes e eu não atendi. Ela deixou mensagens de voz com Trent e uma me dizendo que estava preocupada com meu ódio, como estou sozinha no mundo e isso não é seguro, a quem eu recorreria se alguém invadisse minha casa à noite. Coisas dessa natureza e porcaria religiosa espalhadas. Eu ainda estava no trabalho e Daisy sugeriu que eu ficasse na casa dos pais dela. Eu conheço a mãe dela que às vezes vai com ela ao bar. Naquele momento, fiquei abalada o suficiente para aceitar. A mãe de Daisy, Rose, foi gentil o suficiente para me deixar ficar sem pagar aluguel pelo tempo que eu precisasse. Ela me ajudou a procurar representação legal e eu pedi uma ordem de restrição usando capturas de tela que eu tinha enviado para mim mesma antes, mensagens de voz antigas, e embora não pudéssemos provar assédio por parte de Tammy, Trent tinha dito o suficiente nas mensagens de voz e mensagens que ele tinha enviado, e isso se qualificava para uma ordem de restrição temporária. Estou segura por enquanto e a audiência é em janeiro. Ninguém sabe onde moro atualmente e eu fechei todas as redes sociais. Tenho estado sem contato com minha família, pois eles têm me pressionado a dar meu endereço para que eles possam enviar presentes de Natal. Mas quando eu dei a eles uma caixa postal que Daisy está me permitindo usar, eles ficaram bravos porque não era o endereço e isso foi suspeito o suficiente para eu não confiar neles. É estranho, mas estou lentamente fazendo amizades. E consultar um conselheiro ajuda com o estresse. Trent está praticamente na lista negra da região de bares onde fica meu bar. A notícia se espalha. Não andei sozinha um único turno desde então. E essa é minha atualização. Não está perfeita, mas lembrei da minha senha quando estava verificando meu e-mail para qualquer coisa adicional para enviar ao meu advogado e queria deixar todas as pessoas preocupadas comigo que estou bem. Quando isso for resolvido, tentarei atualizar com mais detalhes.